Olá! O mundo que você vive, o mundo que eu vivo, nos oferece muitas tentações. Somos tentados o tempo todo. Somos fracos, caímos. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele não pecou. Agora, será que Jesus tinha alguma tendência ao pecado? Ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos? Por exemplo, eu posso não ser tentado ao uso do cigarro, mas quem sabe tem uma tentação enorme à bebida alcoólica, por exemplo. Talvez eu já tenha me envolvido com isso e isso me chama a atenção. Sou tentado. Será que Jesus teve algum tipo de tentação como esta? Será que Jesus teve tentação, por exemplo, do sexo, como hoje é explicitamente aberto e nos predispõe a ter o desejo a cada momento, em tudo que vemos? Será que Jesus sofreu as mesmas tentações que a gente? Como que a gente pode resistir à tentação? Jesus não pecou. Jesus não tinha tendências ao pecado, ou será que tinha? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí acompanhando o nosso programa todas as semanas. E se você está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um programa em que você faz as suas perguntas bíblicas, as suas dúvidas teológicas, religiosas, enfim, o que você quiser saber sobre a palavra de Deus, e tudo vai ser respondido à luz do livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Vamos começar o programa. Professor Leandro Quadros, como é que passou o final de semana aí, professor? Eu sei que você esteve viajando aí até a capital do nosso país, como é que foi? Pois olha, amigo Tito, um abraço a você, uma ótima noite para todos os nossos amigos que nos acompanham, tanto pela TV quanto pelo rádio, pela internet. Eu estive realmente, amigo Tito, em Brasília, não é? Fui fazer uma programação ali na Igreja Central de Brasília. Eu queria mandar um abraço muito carinhoso mesmo a todos os amigos, os visitantes, irmãos que foram até a Igreja Central de Brasília, né, para a programação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho que mandar um abraço também aqui para o seu Manuel e a senhora Norma. O seu Manuel, ele é conhecido lá como o rei do glúten, não é? E ele mandou, Tito, um grande abraço para você também. Opa, tá? Um abraço a ele também, que acompanha a gente. E o meu último abraço vai para, aqui o nome dela, Cecília Alves dos Passos, mãe da Ednei, sogra do Eduardo Tadioto, são de Rolante, Rio Grande do Sul. E um abraço a todos os queridos com quem eu pude participar de um encontro de casais com Cristo há 2 semanas atrás, né? Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com Na Mira da Verdade. Ok, professor, eu quero mandar o nosso abraço todo especial para os nossos telespectadores da Sky, que acompanham a gente através do canal 14. Onde quer que você esteja aí nesse nosso Brasil de audiência, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por vocês estarem participando do programa. Onde quer que você esteja, mande a sua pergunta. Você pode mandar pelo Torpedo SMS, que daqui a pouquinho eu vou falar como você faz para participar, ou então através também da internet, mas daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Agora nós vamos começar o programa com essa questão que eu abri aqui, professor. Certo. Veja só, nós hoje sofremos as mais diversas tentações e é muito fácil a gente cair na tentação. Agora, se a gente ver que a Bíblia fala lá que Jesus sofreu as tentações, como é que a gente pode imaginar que Jesus pode ter sentido algum tipo de tentação que a gente tem no nosso mundo hoje? Nesse mundo completamente globalizado, nesse mundo completamente rápido, onde tudo acontece, onde flashes, apenas frames de imagem já estimulam o nosso subconsciente para coisas pecaminosas. Como que a gente pode entender que Jesus não sofreu nenhuma tentação? Porque lá no tempo dele parece que não tinha nada disso. Será que
ele sofreu algum tipo de tentação que nós sofremos hoje? Porque ele não pecou, mas também, na época que ele vivia, talvez eu não pecaria. Será que é assim mesmo? Pois olha, essa é uma questão, Tito, profunda e importante, porque é uma questão a se pensar realmente. Se Cristo não tem as tentações tão expostas como nós temos hoje, como que ele poderia, por exemplo, não ter pecado? Será que Cristo tinha alguma vantagem, não é, em relação a nós e tudo mais? O detalhe é que a Bíblia, ela não diz que Cristo foi tentado em todos os aspectos minuciosamente, assim como o ser humano. Nós precisamos ler com atenção um texto aqui que está em Hebreus capítulo 4, verso 15. E aí nós vamos compreender algo de como foi a tentação que Cristo enfrentou para poder vencer no nosso lugar. E até mesmo para, quem sabe, nos dar o exemplo, não é isso? Sim, Cristo ele quer nos dar o exemplo, mas acima de ser um exemplo, ele quer ser o nosso Salvador. Por que eu digo isso, Tito? Porque muitas pessoas querem mais que Cristo seja o exemplo delas do que o próprio Salvador delas. E aí elas vão entrar num legalismo sem fim, não é? Vão querer imitar a Cristo em tudo e vão chegar a 80, 90, 100 anos e nunca vão conseguir. Porque elas têm uma natureza pecaminosa dentro delas e Cristo não tinha isso. Não é? Mas vamos para Hebreus 4,15 para entendermos um pouquinho de como foi a tentação de Cristo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Veja que o texto fala que Cristo passou por todo tipo de tentação como nós. Aqui essa expressão tem o sentido de semelhante a nós. Se você pegar o mesmo texto de Hebreus 4,15, por exemplo, na Almeida, revista e atualizada, ali diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Então perceba que Cristo foi tentado à nossa semelhança e não igual a nós em todos os aspectos. Por exemplo, Cristo não foi tentado como um alcoólatra é tentado. Uma pessoa que foi alcoólatra e venceu a bebida, ela tem uma certa fraqueza pela bebida. Cristo não enfrentou esse tipo de tentação. Por exemplo, Cristo não enfrentou a tentação da pornografia como o homem pós-moderno enfrenta, não é? Em qualquer esquina que você vai, você vê uma banca, não é? Com um monte de revistas pornográficas e mesmo que você não queira olhar, está lá tudo visível. Né? Na internet, muitas vezes você abre um site e aparece uma janelinha pop-up lá, mesmo que você não queira, aparece uma imagem. Então, Cristo ele não teve, em todos os aspectos, minuciosamente, as mesmas tentações que nós. Agora, professor, será que isso aí, então, não justifica nós caímos em pecado o tempo todo? Aqui está um detalhe, Tito, importante. Cristo foi tentado à nossa semelhança, diz Hebreus 4,15. E apesar de ele não ser tentado em todos os aspectos que o homem pós-moderno é tentado hoje, ele foi tentado na mesma essência. A tentação de Cristo essencialmente foi a mesma e até pior do que a nossa. O que eu quero dizer com isso? Qual é que é a essência da tentação? A essência da tentação é levar-nos a pecar para nos afastar-nos de Deus. E Cristo foi tentado assim, a essência dele foi a mesma. Você lê, por exemplo, Mateus capítulo 4, quando o diabo o tentou no deserto. A essência da tentação de Cristo é a mesma da nossa. Levar Cristo a pecar para afastá-lo de Deus. Agora, tem um texto que nos mostra que apesar de Cristo essencialmente ter sido tentado como nós, a tentação de Cristo ainda foi muito mais intensa do que as tentações que enfrentamos. E qual tentação foi essa? Eu vou ler um texto aqui que é muito importante, que está em Mateus capítulo 26, versículo 53. Quando Cristo foi preso no jardim do Getsêmani pelos soldados romanos para ser levado, para ser condenado e depois crucificado, um dos discípulos que estavam com Cristo arrancou da espada para se defender, não é? E arrancou a orelha de um soldado. E aí o que Cristo disse que nos revela algo sobre a tentação dele? A partir do versículo 52, de Mateus 26. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai
e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O que Cristo revelou aqui? Que Cristo tinha todo o poder para poder ter livrado-se das mãos dos soldados romanos. E ele falou o seguinte: se eu pedir para o Pai, imediatamente ele envia mais de 12 legiões de anjos para me ajudar. Ou seja, na época de Roma, uma legião de soldados era formada por 4.200 a 6.000 soldados. Então Cristo disse que 12 vezes mais esse número poderia ser enviado de anjos para ajudá-lo. Então, qual é que foi a tentação principal de Cristo, amigo telespectador e ouvinte? Não usar o poder que ele tinha à disposição. Isso foi terrível para Cristo. E o diabo sabia disso. Lá em Mateus capítulo 4, você percebe que o diabo tenta-o dizendo o seguinte: se você é Deus, transforme essas pedras em pães. E Cristo podia fazer isso, só que Cristo não podia usar o seu poder divino em prol de si mesmo. Ele tinha que usar apenas o poder do Pai para mostrar que Adão poderia ter vencido e poderia não ter pecado lá no Jardim do Éden. Então, apesar de essencialmente Cristo ter enfrentado as mesmas tentações que nós, mas não minuciosamente, pode ter certeza que a intensidade das tentações de Cristo foram piores do que as nossas. Porque imagine você, só um exemplo, você tem $1 bilhão no banco e você não pode usar 1 centavo para, por exemplo, curar uma doença que o seu filho tem. Então é uma coisa terrível você ter e não poder usar. Então isso aconteceu com Cristo. E apesar de Cristo não ter pecado, portanto, ele se familiarizou sim com o ser humano. Apesar de ele não ter cometido pecado. Se ele tivesse cometido pecado, ele seria um pecador. E ao invés de ser o nosso Salvador, ele mesmo precisaria de um Salvador. Muito bem, professor. Muito bem explicado. Bom, para você participar do nosso programa é fácil. Basta você mandar um torpedo SMS aí do seu telefone. Você escreve a sua pergunta, manda para a gente e a gente recebe aqui na hora. Ou então, você também pode acessar o nosso blog na internet, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que do lado direito tem um espaço onde está dizendo que o nosso programa está no ar. Você pode mandar a sua pergunta, que eu também recebo aqui na hora. E aproveita e dá uma navegada no blog e vê a quantidade de assuntos que nós disponibilizamos lá para você aprender mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? Portanto, participe, mande a sua pergunta para a gente, porque a sua pergunta pode estar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Tem um torpedinho que já chegou aqui do pessoal que já conhece o nosso programa e manda as perguntas. Quem mandou essa pergunta foi o Ranilson Lobato. Ele é de Belém do Pará e ele diz o seguinte: tenho uma dúvida intrigante. Para ver a multiplicação do homem na Terra, os primeiros humanos tiveram que ter relações sexuais entre si, correto? Bom, mas isso não é considerado incesto? Como é que fica essa questão então? Incesto sempre foi pecado, não foi pecado? É pecado, não é pecado? Como é que é isso daí? Pois veja bem, amigo Tito, essa é uma questão, uma pergunta que é muito frequente aqui no Na Mira da Verdade, não é? É quem foi a esposa de Caim, quando a pessoa lê... Essa bate recorde, professor. Essa é das que mais chega umas 10 vezes. E por isso, como essa é uma dúvida referente ali a Gênesis 4:17, eu concluí, graças a Deus, o segundo livro, né? Na Mira da Verdade. Daqui a uns meses, quando eu lançá-lo, vai ter uma resposta específica para essa pergunta, porque recebemos muitas perguntas sobre isso. Agora, essa é a questão interessante. Se Caim se casou com uma irmã ou uma sobrinha, como podemos inferir ali lendo Gênesis 5:4, ele não cometeu incesto? Se Deus em Gênesis 1:28 disse para Adão e Eva crescer e multiplicarem, isso não seria incesto? Não seria, não foi pelo seguinte: quando nós lemos Levítico capítulo 18, nós percebemos que a primeira vez que Deus dá uma lei proibindo a união sexual entre parentes é ali em Levítico 18 por meio de Moisés. Então o que acontece? O ser humano, por ter se degenerado geneticamente em consequência do pecado e não mais estar sob o efeito da árvore da vida, Deus percebeu que essa união entre parentes gerariam pessoas
cada vez mais com problemas, defeitos, problemas mesmo sérios, não é? Congênitos e tudo mais. E aí Deus proibiu essa união entre parentes. Só que a lei veio a existir ali em Levítico capítulo 18. Não sabemos quanto tempo depois da criação, não é? Alguns calculam aí entre 2.500 e 3.000 anos. Então, se a lei veio a existir bem depois, então não podemos considerar as relações entre os filhos de Adão como incestuosas. Por quê? Porque a lei não existia, não é? Você só pode considerar incesto se existisse uma lei, se existisse um parâmetro para dizer que aquilo é incesto. Como não existia, então não era incesto. Professor, muito bem. Eu estou vendo uma pergunta aqui que me deixou intrigado, até fiquei aqui pensando nela, mas eu vou botar ela na mira agora. Tá bom. Olha só, quem mandou essa pergunta foi o Jardel Dip. Ele é de Euclides da Cunha, lá na Bahia, e ele faz o seguinte: Euclides da Cunha tem também em São Paulo, né? Mas esse aqui é na Bahia, viu? Ele pergunta o seguinte, ele comenta uma coisa aqui, ele fala o seguinte: Isaac Newton foi um grande homem na física. Descobriu a gravidade e fez séries de experimentos que ajudaram outros grandes cientistas. Ao interpretar as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, Newton chegou à conclusão de que o fim do mundo ocorreria por volta de 2060. Agora, por outro lado, Guilherme Miller, que vocês apresentam sempre aí no programa, também interpretou essas profecias e chegou ao ano de 1844. Ora, a data de Miller é bíblica, como vocês já provaram, né? As datas proféticas da Bíblia. Ou melhor, Jesus mudou o lugar santo do santíssimo nessa data, como vocês sempre dizem. Mas o que a data de Newton tem a ver com as datas proféticas da Bíblia? Será que Newton errou? Não seria ele tão ou mais inteligente quanto Miller? Professor, a primeira pergunta sobre esse enunciado eu quero fazer para você. Nós podemos marcar uma data para Jesus voltar? Guilherme Miller, ele marcou uma data para Jesus voltar? Newton, como ele está dizendo aqui, que marcou para 2060, existe alguma lógica e comprovação de que pode ser marcada uma data para Jesus voltar? Olha que pergunta excelente desse nosso telespectador, amigo Tito. Veja bem, Guilherme Miller, e assim como Isaac Newton, eles seguiram um costume que era comum nos dias deles em estudar as profecias, especialmente nos cristãos de fala inglesa até o século ali 19, era um costume deles tentar buscar a data para a volta de Cristo. Então eles estudavam as profecias bíblicas, especialmente a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, para chegarem a uma data para a volta de Cristo. Miller, ao contrário do que dizem vários desinformados, Miller não marcou a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Quem marcou essa data foi um millerita seguidor de Miller chamado Samuel Snow, não é? Então, o que Miller fez foi marcar um período. Ele cria que Cristo voltaria no ano de 1843. Então, tem muitos livros aí de editoras cristãs bem conhecidas que deveriam corrigir esse terrível erro histórico, porque estão levando desinformação ao seu público. Sim, mas mesmo assim, marcando data, época, enfim, marcando data não é certo, é? Sim, eu queria só te dar uma contextualização, não é, para o nosso internauta sobre isso. Agora, por mais sinceros que Miller, Isaac Newton e muitos cristãos tenham sido, né, eles se equivocaram em marcar uma data para a volta de Cristo. É o que está aqui em Mateus 24, 36, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então Cristo foi muito claro que nós não podemos marcar datas. Isaac Newton realmente foi uma pessoa muito inteligente e que ele escreveu comentários sobre Daniel e Apocalipse. Até para o português já foi traduzido um livro, não é? Que eu não lembro agora a editora, mas um livro em que Isaac Newton faz um estudo de Daniel e Apocalipse que é muito parecido com a interpretação adventista. Por quê? Porque Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, ele seguiu o método historicista de interpretação. Mas como qualquer ser humano, ele cometeu falhas, né? Então ele errou em alguns pontos na interpretação profética. E num desses pontos foi no marcar datas, né? Agora, o que fica para nós de lição aqui
é que, por mais sinceras que as pessoas sejam, não devemos marcar datas para a volta de Cristo, porque Mateus 24, 36 não nos dá essa base. E a segunda lição que fica para nós é o seguinte: se Isaac Newton conseguia conciliar ciência com religião, por que nós não podemos fazer o mesmo hoje? Quando a mídia diz que ciência e religião são totalmente opostas, a mídia está sendo tendenciosa, mentirosa e influenciada por uma ala macroevolucionista, não é? Que se contenta com apenas parte dos dados e não com os dados completos, não é? Muito bem, professor, mas pegando esse gancho, você disse que ninguém sabe a hora, nem sequer o filho. Eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta a você. Jesus, como Deus onisciente, onipresente, como é que ele disse isso? Ele era Deus, nem ele sabia quando ele ia voltar? Essa pergunta é interessante, Tito. Veja bem. Quando Cristo falou em Mateus 24, 36 que ele não sabia o dia da volta dele, ele estava na sua condição humana, estava encarnado. Quando Cristo encarnou, ele limitou alguns aspectos da sua divindade. Ele não usou em todos os momentos a sua onisciência e ele não era onipresente naquele momento em que ele estava encarnado. Agora, quando Cristo subiu ao céu com a sua natureza divina humana, com certeza hoje ele já sabe. Ele já está usando novamente a sua onisciência. E que texto nós temos para comprovar isso? Tem um texto aqui, vamos ver se eu encontro esse texto. Eu acho que é em Colossenses, deixa eu dar uma olhada aqui. É Colossenses 2, versículo 3. Falando de Cristo, o texto mostra que realmente na sua condição divina humana, ele já está usando a sua onisciência. Colossenses 2,3, Tito diz assim: nele, em Jesus, não é? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se Cristo é a fonte de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é claro que, ao retomar a sua natureza divina totalmente, não é? É claro que hoje ele já sabe sim. Muito bem, professor. Nós temos ainda mais alguns minutinhos. Veja só, a pergunta que chegou aqui pelo nosso torpedo, o número do nosso torpedo é 1291566972. Você pode mandar sua pergunta. Ó, já está chegando aqui, não para de chegar, não para de tremer. Mas olha só, na Bíblia diz, isso aqui é uma pergunta assim, um tanto quanto de desespero, professor. Mas eu queria que você ajudasse essa pessoa aqui. Com prazer. O nome dela é Adriana. Ela diz o seguinte: na Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, mas tenho pavor de igreja, de gente. Quero me batizar, mas não consigo frequentar igrejas. Tenho depressão. E se eu não me batizar, eu não serei salva? Veja só, professor. A questão é a seguinte: nós estamos vendo aqui uma situação de depressão. A pessoa não quer ficar perto de gente, não tem forças para ir à igreja. Mas, enfim, essa é uma situação. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: só irão ser salvas as pessoas que um dia foram batizadas ou não? Olha, pergunta muito importante. Eu vou ler um texto bíblico. Eu gostaria, Tito, também de dar algumas dicas para essa pessoa buscar um tratamento. Nós temos quantos minutos, Tito? Temos pouquinhos, 2 minutinhos. Então, creio que vai dar tempo. 3 minutos. Tem um texto aqui, em Lucas 23, 42 e 43, que nós todos conhecemos muito. Quando Cristo estava pregado na cruz, dois ladrões, duas pessoas, dois criminosos, diríamos assim, dialogaram com ele. E um daqueles criminosos que estava pendurado numa cruz ao lado, ele reconheceu a Cristo como Messias. E aí, ele fala assim no versículo 42 de Lucas 23, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí no verso 43, Cristo garante para ele que ele seria salvo. Veja, essa pessoa ela não pôde descer da cruz para ser batizada. O batismo, ele é uma evidência externa de uma aceitação interna de Jesus Cristo. Só que neste caso, essa pessoa não teve condições físicas para aquilo. Então é claro que esse ladrão aqui, arrependido e que não pôde ser batizado, ele foi salvo. O batismo é um símbolo, né? O batismo não é um passaporte para o céu, mas ele é um símbolo de que você aceitou a Cristo. O teu passaporte para o céu é Cristo. Agora, é importante você ser batizado. Agora, mais do que isso,
você precisa tratar a sua depressão, Adriana, né? Se você fugir das pessoas, não é, por causa da sua depressão, você vai continuar sofrendo com o seu problema. Então, o mais importante no momento é que você crê em Jesus. O segundo passo importante que você tem que tomar não é ser batizado agora, é você tratar-se. Então, com base em 1 Reis 19, eu não posso ler esse capítulo agora, mas esse capítulo em 1 Reis 19, ele dá ali o tratamento de Deus para a depressão. O capítulo todo? Todo o capítulo. Mostra como que Deus, Tito, lidou com a depressão do profeta Elias. Nós percebemos que Deus ofereceu para ele alimentação saudável, percebemos no capítulo que Deus ofereceu para ele psicoterapia, né? E o tratamento alopático, diríamos assim, medicamentoso da época. Então, e caminhada, não é? Então, leia 1 Reis 19, Adriana, e procure um médico psiquiatra para lhe ajudar. Você pode ter, além de depressão, fobia social ou síndrome do pânico, né? Nós não sabemos. Então, você tem que procurar um psiquiatra para tomar uma medicação e também fazer uma psicoterapia. Não recomendo que você só tome o remédio. Você toma o remédio para amenizar o efeito do problema. Agora, tu tem que curar a causa dessa depressão. O que levou a estourar isso? E isso a psicoterapia ajuda demais. Tá? Então, alimentação saudável, atividade física, psicoterapia, tratamento medicamentoso e confiança no poder de Deus. Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos do espírito oprimido. Ou seja, mesmo com depressão, mesmo que você não sinta Deus perto por causa do seu desequilíbrio químico cerebral, Deus está perto de você e vai lhe ajudar. Muito bem, professor. Bom, aproveite aí o nosso intervalo, nós temos que ir rapidinho para o intervalo, mas aproveite o intervalo e mande a sua pergunta. O nosso SMS, o torpedo, é 12 9156 6972. Ou então, você pode acessar a nossa página, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Aproveite aí o intervalo, não perca tempo não, mande a sua pergunta. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero começar esse bloco apresentando para você o DVD do programa Na Mira da Verdade. Esse é um DVD que você pode adquirir aqui na Novo Tempo. É só você ligar para o 0300 789 1111 e você vai poder ter esse trabalho que nós fizemos com todo carinho para você. São 10 temas com 30 perguntas e respostas para você dar de presente para um amigo que você está dando estudo, para você ter na sua casa, para você aprender mais sobre os mais diversos assuntos que nós apresentamos aqui. Você quer ver um exemplo? Aqui a gente fala sobre imortalidade da alma, falamos sobre o milênio, falamos sobre o dom de língua, sobre o arrebatamento secreto, enfim, um monte de assuntos interessantes que você vai aprender mais e mais com a Bíblia Sagrada e através das respostas que o professor Leandro Quadros dá nesse material. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você ajudar as pessoas a conhecer a Palavra de Deus e também aprender mais sobre esse assunto, sobre esses diversos assuntos que apresentamos aqui. Para adquirir, 0300 789 1111, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Olha, rapaz, o torpedo não para de chegar, que viu? Coisa Já tem boa. mais de, quer ver quantas perguntas? Mais de 250 perguntas chegando aqui. Nossa, que beleza. Então o negócio, se a sua pergunta não está entrando no ar aí, tenha paciência. Mas a pergunta que vai entrar na mira da verdade aqui agora é a seguinte. Quem mandou foi lá de Goiânia, o Forlan. Ele pergunta o seguinte: eu quero saber se Deus deixou alguma religião ou igreja. E em que parte da Bíblia está escrito essa informação? Professor, Jesus, quando esteve aqui, ele criou a igreja, certo? Mas ele deixou alguma religião específica?
A palavra de Deus nos orienta alguma coisa sobre isso? Deus não deixou um nome específico de igreja por 2 motivos. Primeiro, porque o ser humano é muito interesseiro. Então, se Deus deixa o nome de uma igreja, ó, meus filhos, a minha igreja verdadeira, nesse nome, pá, muitos iriam só porque está o nome na Bíblia, mas não por uma conversão sincera a Cristo. Segundo motivo, Deus não deixou porque Deus sabia que em todas as religiões haveriam filhos dele sinceros, mesmo estando equivocados e enganados. Quer dizer que em todas as religiões há salvação? Não em todas as religiões há salvação, mas Como em assim? todas as religiões há pessoas salvas. É diferente. Há Por quê? pessoas salvas ou pessoas que irão salvar? Aí é que está o detalhe. Aquela ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus é totalmente antibíblica. Tá? Se você ouviu, amigo telespectador, ouvinte ou internauta, de que todos os caminhos conduzem a Deus, tenha muito cuidado com isso, porque Jesus não diz isso. Pelo contrário, quando você vai a Mateus 7, 13 e 14, Cristo é muito claro em dizer que nem todos os caminhos conduzem a Deus. Aqui ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, se todos os caminhos levam a Deus, Cristo não tinha dito que a maioria das pessoas iria se perder. Então, Cristo mostra claramente, são 2 caminhos. A porta estreita, que leva à salvação, que é um caminho mais difícil, e a porta larga, que é o caminho mais fácil, aquele em que um líder religioso oferece uma religião em que você não precisa se comprometer muito com a Bíblia. E aí nós deveríamos ter também, dar atenção ao que está em Provérbios 14, 12. Nessa questão do campo religioso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então tenha cuidado. Agora, apesar de não ter um nome de igreja específico na Bíblia, pelas 2 razões que eu apresentei, a Bíblia nos dá a característica dos filhos de Deus nos últimos dias e que serão fiéis a toda a sua palavra. A característica, ela é muito, assim, fácil de se perceber, de se aprender, e está em Apocalipse 14, 12. Isso está também em Apocalipse 12, 17, mas eu vou ler o 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Na Bíblia, santo é todo pecador que crê em Jesus e o aceita como Salvador, é considerado um santo. Aqui está a perseverança dos santos, dos crentes, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui tem 3 características da Igreja de Deus, que somos nós. Guarda os mandamentos de Deus, é perseverante e tem fé em Jesus. Então você deveria procurar uma igreja que se enquadrasse nessas características. Se você não procura uma igreja que se enquadra nas características de Apocalipse 14, 12, e na característica de João 13, 35, que é o amor de uns para com os outros, você está procurando um caminho que pode ser aquele caminho que leva à morte, como fala Provérbios 14, 12 e Mateus 7, 13 e 14. Então, nem todas as religiões nos levam a Cristo, mas em todas as religiões há pessoas que buscam a Cristo de coração. E Cristo vai se revelando a essas pessoas, para que todos formemos um povo só e que tenha as características de Apocalipse 14, 12 e nos preparemos para o encontro com Cristo quando Ele voltar em glória e majestade. Muito bem, professor. Participe do nosso programa mandando a sua pergunta pelo torpedo SMS 12 9156 6972. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Manda a sua pergunta que ela pode entrar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, olha só o torpedinho que chegou aqui e olha, essa é daquelas que eu tenho que bater aqui, viu? Quero ver como é que você se sai dessa, meu amigo. Preste bem atenção. Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver se tem o nome aqui, tem Marinalva. Marinalva, ela é da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, de Batatais, em São Paulo. E a pergunta dela é a seguinte: por favor, respondam a minha pergunta. Se não existe condenação eterna,
O que Jesus quis dizer em Lucas 12, verso 5 e em Mateus 25, 46, por exemplo? Vou te mostrar o que está escrito aqui. Em Lucas 12, verso 5, diz o seguinte, meu amigo. Vou mostrar, isso aqui Jesus dizendo, vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar as pessoas no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Olha só o que diz esse texto aqui na linguagem de hoje, professor. Certo. O outro texto na linguagem de hoje é o seguinte, Mateus 25, 46, que diz o seguinte, Jesus terminou assim dizendo, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Como é que você me diz que não tem castigo eterno, meu amigo? Como é que você se sai dessa aí? Olha o texto é claro. Vai ter inferno, vai ser queimado para sempre, é assim mesmo? Pois olha, nós cremos que existe um castigo eterno. Só que nós não cremos que o castigo em si é eterno, mas os efeitos do castigo é eterno. Então quer dizer que a pessoa não vai ficar queimando lá a vida inteira, ou a eternidade toda? Exatamente. Se a nossa querida irmã Marinalva, muito obrigado, irmã Marinalva, por sua pergunta. Se você analisar, irmã Marinalva, Lucas 12, 5, bem atentamente com Mateus 10, 28, você vai perceber uma coisa muito interessante. Mateus 10, 28 é um texto paralelo. Eu vou ler para você para lhe ajudar nisso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Biblicamente, no inferno, tanto a alma quanto o corpo será destruída. Você percebeu? Aqui não há ideia de consciência eterna durante a morte, porque a Bíblia diz que tanto a alma quanto o corpo são destruídos no inferno. Então nós precisamos analisar isso com mais atenção. Agora, quando Cristo utiliza a palavra inferno aqui, e ali em Marcos 9, 43 a 47, ele está se referindo ao lago de fogo que existirá depois do milênio para castigar e depois aniquilar, destruir aqueles que se apegaram ao pecado para que o pecado não seja imortalizado. Não é? Então, se você ler Apocalipse capítulo 20, você percebe que o lago de fogo, onde os maus serão castigados e depois aniquilados, ele existirá depois do milênio. Então, Cristo realmente fala desse lago de fogo, só que não existente hoje, existirá depois do milênio. E nós precisamos entender Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 14, 11, que também falam do castigo eterno, à luz de Malaquias 4, 1 a 3, por exemplo. Ali é dito que os ímpios se desfarão em cinzas, e o Salmo 37, 20 afirma que se desfarão em fumaça, ou seja, haverá sim um castigo, mas depois uma total destruição. Se o castigo fosse eterno, não assim na duração, ao invés de ser eterno nas consequências, nós teríamos que suportar algumas heresias. Por exemplo, o pecado ser eterno. Sim, porque se o castigo é eterno, o indivíduo vai ficar no inferno toda a eternidade blasfemando contra Deus. Aí Deus nunca acaba com o pecado no universo. Se o castigo é eterno, o diabo será eterno. Se o castigo é eterno, então o pecador será eterno mesmo não comendo da árvore da vida. Ou seja, é um absurdo isso, é uma aberração teológica. Eu queria dar uma dica para você, querida irmã telespectador, e vocês todos telespectadores. Aqui eu tenho em mãos um livro que o título é Crenças Populares. Ele foi escrito pelo doutor Samuel Bacchiocchi. Neste livro, ele aborda biblicamente e ele mostra que muitas das crenças populares não são bíblicas. Neste livro, publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira, o Dr. Bacchiocchi fala da natureza da Bíblia, ele mostra a doutrina bíblica da imortalidade da alma, vida após a morte, e o capítulo 4, inferno como tormento sem fim. Ele mostra biblicamente que não é assim. Ele explica também sobre a santidade do domingo, que o domingo não é dia santo, fala da Mariologia, que é o estudo e adoração ou veneração a Maria, fala da predestinação e do batismo infantil, em 8 capítulos. Esse é um material riquíssimo e eu recomendo que você
adquire esse material com a Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br. O telefone é 0800 979 0606. Então, se aprofunde nessa questão com este livro aqui. Não é? E você pode também acessar o blog do programa. Ali eu tenho vários artigos em que eu abordo essa questão de que o castigo é eterno nas consequências, ou seja, o indivíduo será destruído e não ressuscitará mais. Mas o castigo não é eterno na duração. Se fosse, o pecado seria imortalizado e Deus nunca acabaria com o pecado no universo. Muito bem, professor. Estou aqui agora no nosso Twitter e muita gente aqui conectada com a gente, mandando as suas perguntas. Eu queria agradecer a sua audiência e a sua participação pelo Twitter. Se você quer seguir a gente no Twitter, o nosso Twitter é Na Mira da Verdade. É só você entrar lá, twitter.com/Na Mira da Verdade. Você vai poder acompanhar a gente e mandar as suas perguntas também, tá bom? Bom, você também pode entrar no nosso Facebook. Nosso Facebook também é Na Mira da Verdade NT, tá? Na Mira da Verdade NT, procura lá no nosso Facebook e participe com a gente. Curta lá a nossa página e dê o seu comentário sobre o programa. Enfim, mande as suas perguntas também pelo Facebook. Bom, a pergunta aqui pelo Twitter é a seguinte. É uma pergunta bem interessante. A Cristiane Galdino, ela quer saber o seguinte. Por favor, que segredo é esse que João não pôde escrever em Apocalipse 10:4? Você sabe que segredo é esse, professor? Pois em é, Apocalipse segredo. 10:4? É segredo, você não pode falar? Pois é, segredo, a gente não sabe o segredo, né? Como é segredo mesmo. Mas que segredo é esse? Vamos ver o que fala aqui, professor. Apocalipse 10:4. Eu nem lembro de ter visto esse segredo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo que os sete trovões disseram. Não escreva nada. Então quer dizer que não tem nada na Bíblia revelando o que esse texto diz? Exatamente. Deus deu uma visão, querida amiga, para o apóstolo João, para revelar todo o livro do Apocalipse, que é um livro que fala os acontecimentos finais da história humana. E teve coisas que João ouviu, não é? E que Deus pediu para que não relatasse. Não sabemos, porque não foi relatado mesmo. O apóstolo Paulo também passou por isso. Ali em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando teve uma visão, né, uma revelação profética de Deus, aqui em 2 Coríntios 12, olha o que ele diz aqui, ó. 12:4, ó. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, muitas vezes, Deus dá uma visão para o profeta, para revelar algo, e durante essa visão, Deus fala de outras coisas que Deus pede para o profeta guardar segredo, porque aquele momento da história não é o momento ideal para ser revelado. E quando Deus não revela, não tem como sabermos, né? Deuteronômio 29 afirma que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós. E, portanto, se Deus não revelou que segredo era aquele em Apocalipse 10:4, é porque isso não faria diferença para a nossa salvação eterna. Se fizesse, com certeza Deus teria revelado. Ok, professor. Olha quanta gente mandando pergunta para a gente aqui. E eu queria aproveitar e dizer para você que você pode nos assistir através do Twitter, viu? Só que esse programa a gente faz todas as quintas-feiras às 14h. É só você entrar no nosso Twitter, você vai ver que tem um link ali dizendo do Twitchcasting. É um formato que existe nesse aparelho aqui, onde você pode nos assistir e você pode interagir com a gente através do Twitter. Então participe. Todas as quintas-feiras, às 14h, você pode nos assistir. Você que é twitteiro aí, que consegue conectar com a gente. E olha, as respostas são ali, tete a tete com você. Você manda a sua pergunta, o professor Leandro responde na hora, tá bom? Então participe, todas as quintas-feiras, às 14h. Professor, tem mais pergunta aqui. Olha só, deixa eu ver aqui. O Tiago Manfredini diz o seguinte: explique Mateus 10:34. Jesus veio trazer guerras? O que Jesus estava querendo dizer nesse versículo de Mateus 10:34, professor? Vamos ler aqui o que está escrito também em Mateus 10:34. Leia para nós, amigo Tito. Mateus 10:34 diz o seguinte: não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha aí, quer dizer que Jesus está dizendo aqui que ele veio trazer guerra, veio trazer turbulência para os seres humanos? O que ele queria dizer com isso aqui, professor? Aqui é o seguinte, ó.
No versículo 34, ele fala, não vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Por quê? O que a espada faz? Quando ela corta o indivíduo, divide, não é? Então, Cristo está dizendo o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela traria divisão. Por quê? Ele explica no verso 35, ó. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, Cristo está falando, lógico que o propósito de Deus é unificar as famílias. Só que, como o Evangelho não será aceito por todos, então o mesmo Evangelho que restaura vidas e restaura famílias, ele vai proporcionar divisões. Por quê? Porque alguns vão aceitar e outros não vão aceitar. Quando, por exemplo, um casal junto se aproxima de Deus, o que vai acontecendo? O casal, Deus está aqui em cima, o casal está em comunhão com Deus. E toda a família, eles vão o quê? Se encontram com Deus. E esse casal, essa família se unem. Agora, se Deus está aqui, alguém da família vem para cá e outro vem para cá, o que vai acontecendo? Ó? A família vai se distanciando, vai se dividindo. Então é nesse sentido que Cristo disse que ele veio trazer divisão. Porque, infelizmente, a mensagem de salvação não seria aceita por todos os membros da família. Muito bem, professor. Olha, eu estou aqui agora no Twitchcasting. As pessoas que estão tweetando com a gente, eles podem me ver aqui ao vivo. Eu estou falando com eles. É isso que acontece todas as quintas-feiras, às 2 da tarde. Você que tem Twitter aí, ó, nós temos, ó, eu liguei aqui agora, tem 10 espectadores que estão me vendo aqui. Eu estou falando com você aí pela televisão e ao mesmo tempo estou falando com ele aqui, ó, ao vivo. Ele está me vendo. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, quinta-feira às 2 da tarde. E olha, para você que está me vendo aqui agora, a próxima pergunta que vai entrar na mira é essa que chegou aqui pelo nosso blog. E a pergunta é a seguinte, professor. Quem mandou foi o Antônio Marcos Santos Guedes. Ele é de Embu das Artes, São Paulo. E ele pergunta o seguinte: o homem pode perdoar pecados? Em João 20, 22 e 23, o nosso Senhor Jesus concedeu o Espírito Santo aos discípulos e lhes deu a ordem de perdoar pecados ou retê-los. Podemos então afirmar que existem homens consagrados a Deus que podem perdoar pecados nos nossos dias? Olha aí, professor, Jesus deu essa promessa, né? E Jesus deu esse dom aos apóstolos naquele momento. E ele poderia perdoar pecados. Como é que fica isso, professor? Hoje, existem pessoas que têm este poder de perdoar pecados também? Muito boa, Tito, essa pergunta, né? Possivelmente feita por um querido irmão e amigo nosso católico. Veja bem, querido irmão católico, esse texto de Mateus 20, nós precisamos entender, João 20, ou melhor, precisamos entender com base em Mateus 18, 15 a 18. Eu vou ler Mateus 18, 18 para, assim, sermos mais objetivos. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Cristo está falando da autoridade que ele deu aos discípulos de perdoar pecados e de ligar ou desligar uma pessoa do céu através da mensagem do Evangelho. Quando uma pessoa leva a mensagem do Evangelho para outra e essa pessoa não aceita o Evangelho, esse discípulo tem autoridade, por exemplo, de desligá-lo do céu. Por quê? Ele levou a mensagem, a pessoa não aceitou, deixa essa pessoa de lado e vai levar a mensagem para outro. Por exemplo, na igreja, Deus deu autoridade à igreja para ligar ou desligar alguém. Em que sentido? A pessoa se apostatou, abandonou a Deus, não quer saber mais nada de Deus. A igreja removeu o seu nome, por exemplo, da lista de membros da igreja, ele automaticamente está removido, diríamos assim, da lista de livros da igreja celestial. Porque para ele seguir a Deus no céu, ele tem que começar a seguir a Deus aqui.
Certo? É nesse sentido que o texto fala. Agora, que somente Deus pode perdoar os pecados, no sentido de prover ao ser humano paz e purificá-lo, torná-lo justo pela fé em Jesus, Daniel 9, verso 9, não deixa nenhuma dúvida a respeito disso, não é? Vou ler para você aqui Daniel 9, versículo 9, que diz o seguinte: O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Na versão Almeida Revista Atualizada, é dito que... Na Almeida Revista Atualizada é dito que ao Senhor nosso Deus pertence ao perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. No Salmo 32:5 é dito que Davi fala assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, ou seja, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então a Bíblia diz que a confissão para obter-se perdão é somente a Deus. Não podemos fazer isso a um pastor, a um padre, a um sacerdote, a ninguém. Só Deus pode fazer isso. E por quê? Daniel 9:9 responde: quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra quem? Contra Deus. Se você, por exemplo, magoa o seu pai, e aí você vai pedir desculpas ao seu tio, não vai adiantar muita coisa. Você tem que pedir desculpas a quem você magoou. Com Deus é a mesma coisa. Quando pecamos, não estamos essencialmente magoando ao pastor ou ao padre. Estamos magoando a Deus. Então, a quem que nós pedimos as desculpas? Diretamente a Deus. Então, é isso que a Bíblia ensina. Muito bem, professor. Bom, eu quero agora, nesse momento, dizer que nós temos hoje aqui amigos telespectadores para assistir o programa ao vivo, professor. Olha. E eu tenho aqui o seu Charles, a dona Sônia, a dona Fernanda e a dona Manuela, que vieram de São José dos Campos para nos assistir aqui e comprovar que o programa é ao vivo mesmo, viu, professor? Olha que coisa boa. Um abraço a esses queridos amigos que estão abrilhantando aqui os estúdios da Novo Tempo. É verdade, com a presença sempre é muito deles, bom receber vocês aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui com a gente. Professor, o nosso tempo está correndo aí e antes de eu mandar a próxima pergunta para você, eu queria dizer uma coisa. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que terça-feira que vem, excepcionalmente, nós não teremos o Na Mira da Verdade. Porém, teremos um programa especial. Na verdade, serão todos na mira. Teremos aqui 6 homens de Deus que estarão respondendo às mais diversas dúvidas bíblicas. E olha, promete, hein? Então não perca, terça-feira que vem, dia 15, neste mesmo horário, às 9 da noite, ao vivo, todos na mira. Você não vai perder de forma nenhuma, porque vai ser fera. Não perca, não. E olha, professor, se prepare, hein? Vem mais gente aí para duelar contigo. Pois eu fiquei sabendo que vão vir outros colegas apresentadores aí para ficar na mira, né? Que bom, porque daí todos tomamos chumbo juntos aqui, né? Nós vamos ter aí o Dr. Rodrigo Silva, o pastor Kleber, o pastor Arilton, o pastor Ivan Saraiva, o pastor Luiz Gonçalves e o meu nobre amigo Leandro Quadros. Vamos ver como é que vai ficar, viu, professor? Vai ser interessante. Não perca, vai ser muito bom. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Ela até diz assim, ó, por favor, professor, olhe para os maranhenses, me responda, por favor. Por que Deus tolerava a poligamia dos reis como Davi e Salomão? Será que a mulher é inferior ao homem, aos olhos de Deus? Por isso que temos que ser submissas aos homens? Olha aí, professor, nós temos 2 minutinhos, como é que é? Certo, veja bem, minha querida amiga e todos os maranhenses, mas é claro que vocês são muito amados por nós, não é? Na Mira da Verdade, graças a Deus, tem um alcance tremendo também no Maranhão, não é? Um abraço a todos vocês. Biblicamente, minha amiga, o homem não é mais importante do que a mulher, não é? Biblicamente, Deus deu funções diferentes para o homem e para a mulher depois do pecado. Por quê? Deus viu que depois do pecado, no geral, seria melhor o homem ser o cabeça do lar e a mulher o coração do lar. Agora, isso não significa que o homem é mais importante. Por quê? Nós lemos aqui Gênesis 1:27, aqui é dito o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Ou seja, o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, não existe essa questão de que o homem é mais importante que a mulher. Isso não é o posicionamento bíblico. Né? A submissão da mulher ao marido é uma questão funcional depois do pecado. E de acordo com Efésios 5, 22 e Efésios 5, 25, 27 e 28, a submissão da esposa ao marido, que é o cabeça do lar, tem que ser com base no amor do marido para com a esposa. E Efésios 5, ali, 27 e 28, afirma que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Ou seja, um marido que não ama a mulher como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de exigir submissão, porque ele é um carrasco. Você entende? Agora, por que Deus tolerou a poligamia? Porque Deus estava reeducando o povo, querida telespectadora. O povo aprendeu com as civilizações pagãs usar bebidas alcoólicas, poligamia, usar joias para adorarem deuses pagãos. E Deus foi o quê? Reeducando. E quando você vai a Deuteronômio 17, 17, você percebe que nunca foi o propósito de Deus que o ser humano fosse polígamo. Mas como o ser humano aprendeu aquilo, Deus foi reeducando o estilo de vida deles. Muito bem, professor. Com isso, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. A gente se encontra terça-feira que vem no programa Todos na Mira. Tá bom, professor? Tá bom, meu amigo. Um abraço ao amigo Tito, um abraço, querido telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Um abraço também a você, internauta. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas perguntas. Nós estaremos sempre aqui dispostos a estudar a Bíblia com você, tá? Que Deus lhe abençoe e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Se você tiver coragem de mandar a sua pergunta aqui nesse programa, ela sempre vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.